Oi, oi! Seja muito bem-vinda ao podcast Muitas em Mim, edição Confam 2025. A Confam é a nossa Convenção Nacional da Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais, BPW Brasil e BPW Bento Gonçalves, juntas organizando esta nossa convenção anual. Aqui em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, é especial para as associadas da BPW. E aqui fica o convite para estar conosco, com certeza. Aqui no nosso podcast, celebramos histórias que inspiram, mulheres que transformam suas trajetórias em liderança, impacto e fortalecimento feminino. Eu sou Beatriz Perufo, da BPW Bento Gonçalves, e hoje eu tenho a honra de conversar com uma amiga que é da BPW São Paulo. Mas, além disso, ela também é secretária da BPW Brasil e da BPW da América Latina. Além disso, é empresária. Deixa eu ver, aqui tem muita coisa. Ela tem consultoria e treinamento em liderança, ela está no mundo corporativo fortalecendo não só as mulheres, mas a liderança em geral, não é isso, Cláudia? Ah, tem também lavanderias. Meu Deus, nós temos muito para conversar aqui, Cláudia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Beatriz. É uma honra estar aqui com vocês e estou muito feliz da gente bater esse papo aqui agora. Ah, que delícia! Cláudia, nós temos que começar falando rapidamente, mas a gente precisa saber da tua trajetória. O que que aconteceu na tua vida que te levou até aqui? Me conta. Eu costumo falar, Beatriz, que assim, a gente vai fazendo e a vida vai levando você pelos caminhos, às vezes programado e muitas vezes não programados, mas que você diz depois assim: "Nossa, que bom que eu fui por aqui", né. Acontece um pouco assim, mas eu comecei a minha no mercado de trabalho muito cedo, né. Mas sempre tive desde muito pequena, sempre tive na cabeça essa questão de procurar o conhecimento e de transmitir isso para as outras pessoas. Então fiz magistério, depois, comecei a minha carreira mais profissional, oficialmente, com carteira assinada, e fui fazer faculdade. Eu queria fazer direito, mas os cursos eram diurnos, eu já trabalhava na época, então precisava de algo que fosse noturno e acabei indo pra parte de comunicação. Fui para relações públicas, que era o mais próximo ali do que eu imaginei, né, seguir. E acabei descobrindo no curso de relações públicas outros caminhos. Nessa época eu já trabalhava na área de turismo, trabalhei durante um tempo em hotelaria e agências de viagens, que acabaram me levando para um outro caminho, que o inglês apareceu na minha vida, porque nessa área de turismo eu atendia as empresas, então eu fazia toda a parte de organização ali de viagens de negócios para os diretores e presidentes de empresas e acabei indo também para a parte de férias deles. Então algumas empresas eram, multinacionais. Como eu já estava numa agência de turismo, fiz um acordo com o meu chefe e fui para o Canadá, fazer um curso que seria de 2 meses, eu tinha férias e tinha horas ali na casa, então ficaria de 2 meses, um curso de 2 meses. Esses 2 meses se transformaram em quase 2 anos, Bem típico. bem típico, né. Voltei para o Brasil por questões aí familiares na época, e também eu estava no processo de faculdade, então era bem importante para mim na época ter o diploma, eu precisava voltar para me formar, enfim. Voltei, e aí a vida acabou me levando para um outro caminho que foi fazer os programas de imersão em inglês. Eu já estava casada na época, e o meu marido já tinha empresa de eventos, né. E a gente fazia alguns eventos, então o montei o Language Land,
que foram os programas de imersão, unindo o que eu trouxe do Canadá, né, a minha dor, a minha necessidade de aprender a língua, porque na época a gente tem muitas escolas de inglês no país, mas as escolas seguem livros, seguem coisas muito específicas, que quando você está no mercado de trabalho, e eu via, os clientes que eu atendia nas empresas, eles precisavam de coisas práticas, não dava para ficar estudando gramática, fazer os testes, eles precisavam falar na reunião, eles precisavam se expressar. E aí eu montei então o Language Land, os programas de imersão em inglês e comecei, saí da agência de turismo e comecei a empreender. Comecei a trabalhar com clientes, então as minhas dores eu transformei ali num processo que eu ajudava esses clientes. E assim foi durante um bom tempo, até posso te falar aí a pandemia. Mas nesse meio tempo, eu acabei mudando de cidade, fui para a capital, eu sou do interior de São Paulo, mudei para São Paulo, e quando eu cheguei em São Paulo, fiquei muito, precisada de uma rede de apoio. Então eu pensava assim: "Gente, preciso procurar algum lugar, né, alguma associação, algum grupo de mulheres, né, já fui com essa ideia na cabeça e então, numa pesquisa no Google, eu achei a BPW. Isso em que ano, Cláudia? 2000 e eu fui para São Paulo 2008, provavelmente lá para 2010, né. Perfeito. Aí eu achei a BPW de São Paulo e o que que me a BPW na realidade, e o que me encantou, fui fazer pesquisas, e aí eu vi que tinha essa parte, esse braço internacional. Bom, tudo a ver. Trabalhando com desenvolvimento de pessoas na área de línguas e uma organização de mulheres que tinha uma parte internacional, é aqui. E aí Fechava tudo. comecei a pesquisar. Fiquei um ano namorando, pesquisando, fui em alguns eventos, tal, até oficialmente entrar. Como a gente diz aqui, até o bichinho da BPW nos morder, né. Em paralelo, a vida continuou, então ainda fazia eventos, meu marido parou de fazer eventos e começou a trabalhar em consultoria de desenvolvimento humano corporativo, então a gente uniu, né, eu entrava com a parte de línguas e ele com toda a parte de desenvolvimento de equipes e tal. E aí a gente começou a estudar liderança, e aí, como eu já estava na BPW, eu acabei indo para essa parte de liderança feminina, então, começamos e comecei a trazer algumas coisas para os programas de inglês. Até a pandemia que aí mudou tudo, né, que eram os programas eram presenciais, aí eu tinha escritório, e aí mudamos, passei 100% para online e continuamos. E em paralelo, a BPW acabou me levando aí um pouco para essa área de liderança feminina, então comecei a dar palestras, o que eu falava, que eram cursos ou que eram coisas, né, que eu juntava, cursos, né, que comecei a fazer, eles acabaram se transformando aí em palestras. Então eu falo assim: "Olha, eu meio que caí, a vida foi me levando para esse caminho de desenvolvimento". Acabei, me tornando presidente do capítulo de São Paulo, da BPW São Paulo, fui durante 2 gestões, 4 anos, e nesse meio, né, já em contato com empresas, já atuando no mundo corporativo, eu acabei participando ali de alguns eventos voltados para mulheres, lideranças femininas, que eu fui aprimorando essa parte de palestra. E trazendo um pouco da experiência da organização internacional, porque nós temos um assento consultivo na ONU, né. Acabei sendo indicada para ir como representante do Brasil, fui durante 4 anos, né, representar o Brasil e a América Latina na ONU. Todos os anos a gente leva uma delegação para lá, e aí fui me apaixonando mais por esse tema. E tá, fui, né, estudando, né, porque a gente aprende muito com outras mulheres e sabendo, né, estando nesse mercado, né, de liderança, de diversidade e inclusão, né, das nossas histórias, né, conquistas, o que que nós fazemos, como éramos, onde chegamos e o quanto ainda temos que caminhar. E aí quando veio a pandemia, que tudo parou,
comecei a gente começou a pensar aqui na nossa aposentadoria, porque quando a gente trabalha por conta própria, você empreende, se você não trabalha, você não ganha, né. E aí quando fechou tudo, a gente foi onde a gente conseguiu parar e falar assim: "Tá gente, e se isso realmente acontece ou perdura por mais tempo, né, como é que a gente dá conta dos boletos chegando, né, já se a gente não vai trabalhar tanto assim como é, o que mais a gente pode fazer? Como a gente pode colocar o nosso dinheiro para trabalhar um pouco para nós?". E aí, minha filha, eu resolvi empreender mais uma vez. Ah, eu ia te perguntar exatamente isso. E aí, como é que apareceram esses outros ramos na tua vida? Pois é, Ah, pandemia que te pandemia, muito trouxe. tempo em casa, né, e aí você precisava estudar Claro, e pesquisar outras coisas, né, então produzi muito na época de pandemia, meu marido também, e a gente começou a fazer pesquisas, né, de várias coisas. E a gente nunca tinha pensado em franquia. E aí a gente acabou caindo numa franquia, que é de lavanderias de autosserviço. E aí o que chamou a atenção da gente foi, a gente não precisa se dedicar 100% do tempo para elas, né, porque ela é toda automatizada, tem maravilha. um processo que trabalha por conta própria, então a gente não precisaria abrir mão do que a gente já estava fazendo, mas a gente poderia ter, em paralelo, um outro negócio que se a consultoria não entrasse da consultoria ou resolver, né, alguma coisa acontecesse, a Claro. gente não, tivesse algum problema, tinha um lado ali que pudesse a gente. E aí tô nesse meio, tem 1 ano, ficando quase louca, Eu imagino. que é um processo totalmente fora do meu modus operandi, né, totalmente fora do meu business core, quer dizer, uma lavanderia, autosserviço, automação, câmera 24 horas. O atendimento em cliente a cliente, ok, né, porque você muda o produto e você consegue adequar e tá tudo certo. Mas toda a coisa que envolve, né, Eu conseguir ler imagino. números, né, o que que tá ali fazendo o retorno do cliente, a fidelização, e aí você tem todo um processo de, eh mídias sociais, né, o impulsionamento, o que que está dando de retorno, ah não, né, qual dia que é melhor, qual dia que é pior, como é que você faz promoção, enfim, está sendo um aprendizado enorme, mas ao mesmo tempo eu estou trazendo muitas coisas e reflexões aqui para a nossa área, para a área de desenvolvimento de pessoas mesmo, Na né, então realidade, tu está colocando mais conhecimento na tua mochila, é exatamente isso. exatamente. E aí trazer algumas reflexões nesse sentido, do tipo, né, como você faz isso, como você lê, né, comportamento das pessoas de uma forma diferente, de acordo com o produto, você fazer essa leitura das mídias, né, filtrar melhor algumas informações e conseguir ler nas entrelinhas. Então a gente que trabalha com desenvolvimento humano, essa sensibilidade é muito importante, né, a gente conseguir ler o que não foi dito, né, a mensagem está aqui, mas o que que esconde essa mensagem ou o que que essa mensagem está trazendo para a gente escondidinha, né, o que que isso quer dizer. Então está sendo um aprendizado, uma descoberta bastante, eu falo que é uma grata surpresa, né, Que esse novo delícia. mercado. Na realidade, tu é uma mulher multipotencial que tem vários braços, não é multitarefa, multitarefa é outra coisa. Não, é multipotencial, tem vários conhecimentos diferentes e consegue trabalhar e lidar com todos com a maior habilidade, minha amiga. Tu tá de parabéns, Cláudia, com É. certeza. Cláudia, nós estamos aqui. Eu queria ter mais tempo para conversar contigo, com certeza, mas a gente precisa falar um pouquinho também sobre a nossa Confam, que tu está também na comissão organizadora da diretoria. E fala um pouquinho sobre a Confam.
para que as mulheres que estão nos assistindo, tem 2 tipos de mulheres. A mulher que ainda não se associou na BPW, que aqui fica o nosso convite para que se associem, venham conosco, e a mulher que já é associada, que precisa estar conosco daí na Confam. Cláudia, contigo agora. Então, a nossa convenção, eu acho que é a coroação, né, do todo o trabalho que é realizado nesse nosso Brasil, que é continental, não só no Brasil, mas no mundo, né. Nós estamos aí nos 5 continentes, estamos no Brasil, dos 26 estados da federação, nós estamos presentes nos 23, então é uma força muito grande, né, de potências, de mulheres diversas, das mais diversas habilidades. E para você, mulher, que acha que a BPW é só para empreendedoras, empresárias, para mulheres que estão efetivamente trabalhando no mercado, não, também é para você. Que, né, já saiu do mercado de trabalho, que está numa outra fase, mas que está buscando um bem-estar, um desenvolvimento, um acolhimento, né, um grupo de mulheres para falar de todas as coisas que são necessárias para a nossa vida, né, da nossa vida de mulher, porque nós somos várias em uma só, né. Né, Beatriz, muitas Muitas em em mim. mim, né, muitas em mim. Então é para você também, porque essas trocas, né, dessas pessoas que já passaram pelo mercado de trabalho, que estão agora numa outra fase da vida, e a gente que ainda está no mercado de trabalho, acho que essas trocas são muito enriquecedoras. Então também é para você sim, é para todas, né, a BPW eu falo que ela é para todas as mulheres que querem se desenvolver, que querem, se sentir acolhidas, se sentir parte de algo maior, né. Então para você e para as associadas é um prazer enorme, porque a gente se encontra, né. Depois da pandemia isso ajudou a internet ajudou muito a gente, né, porque era só uma vez por ano que a gente se encontrava, né. Agora não, a gente se encontra também virtualmente durante todo o ano, mas quando a gente vai para essa convenção, de novo agora presencial, é a coroação ali para a gente se abraçar, para a gente sentir estar mais pertinho umas das outras. Então a nossa convenção é para as associadas, para a gente se reencontrar, e também para essas mulheres que querem se sentir acolhidas e que querem fazer parte de algo maior, também faz parte ali, elas conseguem se encaixar, né, se não nos projetos efetivos de transformação de mercado de trabalho, sim nos nossos projetos sociais e de impacto social, impacto na comunidade. Porque eu falo sempre que mulheres transformam o mundo. Quando a gente resolve trabalhar, né, quando a gente resolve transformar o nosso em volta, a comunidade se transforma, o mundo em volta de nós se transforma, porque nós não desenvolvemos só a nós trazemos a nossa família, a nossa comunidade, né, o nosso entorno todo também cresce junto conosco. Ai, que lindo, Cláudia, amei. A BPW é uma rede de apoio, é uma rede de networking, é uma rede de fortalecimento feminino. Meu Deus do céu, é uma maravilha. Eu tô É, apaixonada, eu tô apaixonada, é realmente pica. o É bichinho pica, né? realmente o bichinho da BPW pica e, nós ficamos contagiadas por toda essa união que é muito forte. Não, É, amei. Cláudia, ai, bom, fica aqui o convite para as mulheres, então, todas. associadas da BPW participarem em Bento Gonçalves de 20 a 23 de novembro deste ano, 2025, em Bento Gonçalves, Serra Gaúcha, daí já aproveita, dá uma esticadinha, já fica um pouco mais aqui na Avise. Serra Gaúcha, tem o Natal Luz depois em Gramado, já aproveita, estica e se diverte e amplia a tua rede de networking e de conhecimento na nossa Confam. Então fica aqui o Perfeito. convite e, claro, quero te agradecer muito, Cláudia, pela tua participação aqui, em conhecer um pouco mais da tua trajetória. Amei, muito obrigada, Obrigada. Cláudia.
Obrigada a você, espero que essa história de "vamos com medo mesmo", inspire mais pessoas também a continuar na sua jornada de desenvolvimento ou de autodescobrimento. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, Cláudia. Amei, amei. E para quem está nos Obrigada. assistindo, muito obrigada pela tua participação aqui conosco. Este foi mais um episódio do podcast Muitas em Mim e eu te espero no próximo. Vem comigo. Beijo, beijo. Beijo, Cláudia.